Vamos colocar o Corinthians provável na tela aí para ver se muda em relação ao jogo do meio de semana. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Meio campo, Ranielli, Breno Bidon. E aí dúvidas, José Martínez ou Maicon, Garro ou Carrillo, Yuri Alberto e Memphis. Para mim, ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Por quê? Eu acho que o Maicon precisa jogar no lugar do José Martínez. Eu entraria com o Maicon do lado esquerdo para conter as subidas do Paulo Henrique. E o Maicon foi bem no jogo contra o Cruzeiro, na proposta até com o Losango no segundo tempo, em que a função dele era saltar no lateral do Cruzeiro e fechar o lado da bola. Acho que o Maicon foi bem nessa missão. Então, para mim, o Maicon é um jogador com um passe muito mais qualificado que o José Martínez. Sinceramente, eu tenho muitas restrições ao jogo do José Martínez. Acho que ele é um cara que contribui muito pouco. Acho que ele não pode ser 5 e não tem qualidade para ser 8. Então, no meu elenco, ele não jogaria de jeito nenhum. Acho que o Maicon, pelo menos, agrega... Tem seus problemas, mas pelo menos agrega no jogo com posse e foi bem contra o Cruzeiro. E eu colocaria o Carrillo para explorar o Pumita lá do lado direito. Eu acho que o Carrillo é um jogador que já foi ponta em dado momento da carreira, mais experiente, veio jogar um pouquinho mais por dentro, mas é um cara que tem a possibilidade de levar a bola para o fundo. Como o Puma é destro, se você tiver um destro daquele lado dele lá e o cara colocar e levar a bola para a linha de fundo, é até melhor do que um ponta como o Dieguinho que corta para dentro. Então, o Carrillo, por ter essa característica, poderia jogar do lado direito. A minha dúvida fica no meio. Para mim, Breno Bidon, Vitinho e Garro disputam essa outra posição. O Dorival já colocou em entrevistas coletivas que ele entende que o Bidon é um cara que pode jogar por dentro como um meia, como faz o Garro, né? Então, na ausência do Garro, ele utiliza o Bidon centralizado. É bem provável que ele faça isso no jogo contra o Maracanã. No jogo do Cruzeiro não foi assim. No jogo do Cruzeiro ele armou um 4-4-2, clássico. Não. Clássico com Bidon mais pelo lado do campo. O Bidon começou pelo lado esquerdo, né? Jogou em BH e jogou o primeiro tempo em São Paulo. Depois o Bidon trocou de lado, foi para o lado direito quando o Dorival adota o Losango. Por isso eu acho que o Bidon do lado esquerdo seria um erro, porque ele vai ter a mesma dificuldade que ele teve no primeiro tempo contra o Cruzeiro, saltar no lateral. Acho que se o Bidon jogar, ou ele joga na do Garro, ou ele tem que ser sacado. Ô, Ivanzinho, eu vou inventar uma frase agora. A melhor defesa é o ataque. Para tentar até surfar essa onda aí que o Léo levantou, que é o Carrillo, né? Porque o Andrés Gomes encheu o saco do Mateuzinho no jogo de ida, né? Como é que se segura o Andrés Gomes? Colocando alguém para jogar em cima do Pumita. E esse alguém pode ser o Carrillo. O Carrillo foi ponta, né? Então, um jogador que tem esse conhecimento, esse domínio da posição, de fazer uma jogada de linha de fundo se é necessário, e pode causar problemas ali ao Pumita, que ele tá fora tem de essa posição. Característica. Se ele meter o Dieguinho corta pra dentro. Exato. Trata-se de um canhoto, o Dieguinho, né? Isso. E o Mateuzinho não ficaria tão sobrecarregado, por quê? Porque o Andrés Gomes vai ter que ajudar. Entendeu? O Mateuzinho, como é um lateral que apoia bastante, vai precisar também fazer com que o Andrés Gomes recue um pouquinho, saia daquela situação de ficar no mano a mano o tempo todo. Então, eu acho importante o Carrillo nesse jogo, justamente para explorar uma fraqueza clara que o Vasco vai ter numa defesa, embora, repito, o Puma esteja bem, mas não é um jogador da posição, e até para segurar o Gomes. Para mim está muito claro que Maicon e Carrillo precisam jogar. Aí, nessa posição do 10, a gente pode levar em consideração o desenho. Se o Corinthians voltar a jogar com duas linhas de 4, o homem do lado direito pode ser o Carrillo, o homem do lado esquerdo pode ser o Maicon, com o Ranielli e mais um. Aí precisa ser o Breno Bidon, porque o Garro não vai conseguir fazer essa função de quase um segundo homem. Se o Corinthians for no losango que a gente mostrou, pode ser o Bidon ou pode ser o Garro, para pressionar lá em cima o Cauã Barros. Mas o Garro, sinceramente, nos últimos jogos não tem ido tão bem. Acho que ele foi bem no segundo tempo contra o Cruzeiro, mas é algo muito específico. Aí é que tá. Nós estamos discutindo com alguns jogadores aqui muito mais por conta da parte física do que da parte técnica. Sim, claro. Porque o Carrillo, saudável 100%, ele é titular do Corinthians.
Mas é o último jogo do ano, Ivan. Eu sei disso, mas se esses caras não estão sendo aproveitados em alguns momentos, é porque eles não estão bem. Porque o Carrilho tem técnica para jogar no time titular do Corinthians, como o Galo já provou que tem qualidade para fazer Pra mim, parte foi o melhor jogador do Corinthians no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista? É sim, sim. Ele não voltou bem lá. A gente está discutindo o Garro, para mim o Garro foi o melhor jogador do Corinthians na temporada passada. A gente está discutindo o Garro desde o início do ano. Uma qualidade ele tem, alguma coisa aconteceu com esse rapaz. Ele tem limitações físicas. Ele tem limitações físicas por conta do joelho? Falou Aconteceu um fato particular no começo do ano, muita gente associou a isso, um começo de temporada onde ele oscilou mais. Agora, acho que esse assunto está superado, então é só a parte física, porque esses caras eram titulares absolutos do Corinthians. Né? Intocáveis. Num time que não tem muitas opções técnicas, assim, jogadores qualificados tecnicamente, esses caras certamente apareceriam no time titular do Corinthians. Agora, o Dorival saiu muito criticado do jogo passado, não só pela irritação dele, batendo boca ali com o torcedor, tendo que explicar muita coisa para os jornalistas, mas muita gente cobrou por que ele não colocou o Guinegão em determinado momento da partida. Não era jogo para o Guinegão tentar resolver alguma coisa E no Yuri Alberto. de forma criativa, que estava faltando para o Caio, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar sobre esses garotos que vêm da base dos clubes. Porque a gente não sabe da história toda. A gente não vê esses caras treinando durante toda a semana. E é até natural que esses garotos, depois que eles cheguem ao profissional, tenham seus primeiros jogos, consigam boas atuações, eles tenham uma queda no rendimento. Então, ele oscilou na temporada. Eu sei que você vai me provocar. Pô, peraí. Mas vocês me crucificaram aqui. Verdade. E ele não manteve o nível de atuação. Isso é um fato. Ele caiu de rendimento. Mas não tinha que mudar alguma coisa no jogo? O jogo está faltando criatividade, gol. Será um coelhinho da cartola. Cacá, se ele não está treinando bem, não vai ser na final que você vai colocar ele para jogar. Mas o Yuri estava mal. Alguma coisa tinha que ser feita. Não teve problema na organização do jogo do Corinthians também? Sim, coletivamente. Porque, vamos lá, Memphis e Yuri foram mal. Os dois. Jogaram nada. Mas o time também não ajudou. O time não ajudou. É isso. O time não ajudou. Quantas chances os caras tiveram? O Yuri teve uma que estava impedido, não ele, né? O Bidu estava impedido. E o Memphis não teve chance. Ninguém os colocou em situação para marcar gol, para ter uma chance clara de gol ali. Então, eu não sei se a entrada do Guinegão mudaria muita coisa diante do cenário do jogo. É aquilo, como não está funcionando, impõe alguma ação vinda do banco de reservas. Talvez, de fato... Aí seria contraditório ele ter tirado o Memphis, certo? Sim, mas ele não tinha que ter tirado. Qual a justificativa que ele deu para o Memphis sair? Tirei o Memphis e não o Yuri Alberto porque eu não queria baixar a estatura média do meu time, porque o Vasco tinha colocado o Verratti e na bola parada defensiva isso seria um problema. Se você coloca o Guinegão e tira o Yuri Alberto, você baixaria a estatura média do seu time. Então seria contraditório por parte do Dorival Júnior ele fazer essa troca. Mas você entendeu a minha provocação, né? Não, eu entendi. A gente falou aqui sobre a possibilidade do Guinegão tomar o lugar do Memphis a alguns programas. Mas ele não manteve o nível de atuação. Eu acho que também passa por uma questão de confiança. Porque se o Memphis fosse um cara que destruísse o adversário, que você falasse, bom, a gente deixa mais um pouco esse cara, porque esse cara vai mudar completamente a partida, vai tirar um gol espetacular não sei de onde, mas não sei se ele passa essa confiança. Ele não conseguiu provar ainda que ele é o cara mais necessário. Eu falei aqui que, para mim, qualquer um dos jogadores do Corinthians na quarta-feira poderia ter saído de campo. Qualquer um. Ninguém fez um grande jogo. Então, o Dorival estava livre. Eu vou repassar para vocês de outra forma. O Memphis é um cara imprescindível. Eu não tiraria. Ele é imprescindível? Nesse cenário corintiano, porque assim, ele não tem Edilson e Luizão ou Marcelinho no banco. Então, nesse cenário, eu não tiro o Memphis. O jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, primeiro na Arena Corinthians, estava extremamente difícil, amarrado, equilibrado, uma bola alçada na área, ele foi lá de cabeça e matou o jogo. Então, assim, você vai esperar de quem? Um lance diferente ou algo nesse sentido, poder de decisão? Assim, vamos lá. A gente já teve essa discussão aqui e ela vai entrar em campo de novo. Tudo é relativo, dizia o gênio Albert Einstein, né? Ele tem que entregar mais, cara. Pela importância que ele tem no aspecto financeiro, inclusive. Se você espera algo diferente de quem? Não, custo-benefício eu nem discuto com você. Tá?
Correto? Correto. Agora, o Memphis pode ser a síntese do que é o time do Corinthians. Um time extremamente irregular. Isso vale para o Vasco da Gama também. Então, o Memphis é um jogador irregular. Decisivo ao extremo? Definitivamente não. Nunca Alguém foi. discorda de mim? Nunca Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Uma vez eu perguntei se ele era craque, vocês falaram que não. Não. Quando ele chegou, por ser extremamente midiático, chegaram a compará-lo com o Neymar. Gente, não cabe na mesma frase Neymar e Memphis. O Memphis não chegou nem perto do Neymar. Eu acho que no caso de quarta-feira ainda, o Dorival chegou à conclusão de que deu tudo errado. Deu tudo errado pro Corinthians na quarta-feira. Acho que ainda saiu no lucro ao não perder o jogo. O empate até, de acordo com o que foram os 90 minutos, foi até um bom resultado pro Corinthians. Preciso tirar alguém. Esse cara aqui tá desgastado, tá com problema no joelho, faltam 5 minutos, 6 minutos para acabar a partida. Eu vou sacá-lo, preservá-lo para tê-lo em melhores condições pro próximo jogo. Simples assim. Eu não tiraria. Eu acho que àquela altura do campeonato, literalmente, né, um jogo que decide o campeonato aos 40 do segundo tempo, justamente, não faria muita diferença, não. Agora, é um jogo que vão partir do 0-0, retomando o jogo do meio de semana, com chances praticamente iguais para os dois. Você pode até dizer que nesse momento o Vasco tem um pouquinho mais de vantagem em cima do Corinthians. Acho que essa é a opinião de todos, né? O Vasco entra com um pouquinho. Eu estou curioso para saber se o Vasco vai dominar as ações e se o Corinthians vai se postar como ele se postou no Mineirão ou ele vai tentar jogar um pouquinho mais. No Mineirão, o Corinthians montou 2 linhas de 4, esperou o Cruzeiro e falou: se eu sair daqui com 0-0, para mim tá ótimo. Ainda conseguiu ganhar o jogo com o gol do Memphis. Agora, veremos como será a postura do Corinthians no Maracanã. Vai postar de novo as suas 2 linhas de 4, deixar o Vasco jogar com bola e tentar uma bola esticada? Ou vai tentar pressionar um pouquinho mais alto, incomodar o Vasco na saída de bola? Acho que o Corinthians pode sim sair para trocação com o Vasco. Pode ser um jogo interessante se o Yuri, por exemplo, tiver nas suas condições ou próximos de uma condição aceitável, um jogador de velocidade, para jogar nas costas dos zagueiros do Vasco, de repente, pode ser uma possibilidade para o Corinthians. Agora, eu coloquei isso porque o jogo pode ir para os pênaltis. E aí é uma outra história. A gente tem uma tela, inclusive, que mostra o aproveitamento nas últimas 10 disputas de pênaltis. Então, assim, o Corinthians, em 10, marcou 8, perdeu 2. É o mesmo número do Vasco, coincidentemente. Na Copa do Brasil, Corinthians, 1, 2, 3, 4, 5 acertos, 1 erro. Sul-Americana, 2 acertos. Libertadores, 1 acerto. Paulistão, 1 erro. Já o Vasco da Gama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contra 2, né? 7 acertadas, 2 erradas. Campeonato Carioca acertou 1. Ou seja, como diria Bruno Henrique, pênalti é loteria. Não é não. Aí são as disputas, né? Então o Vasco, o Corinthians na Copa do Brasil, nas suas últimas 6 vezes em que teve uma disputa de pênalti, ganhou 5, é isso aí? Uhum.